Olá, turminha, tudo bem? Nossa aula de geografia de hoje é sobre a diversidade cultural brasileira. Mistura de povos, diversidade de culturas. O Brasil é um país de grande diversidade étnica e cultural. É herança da miscigenação, ou seja, da mistura de vários povos de vários lugares, que contribuíram para a formação da população brasileira, indígenas, africanos e imigrantes. Essa diversidade pode se notar nas características físicas de nossa população e em seus hábitos e tradições, como as festas populares, como o frevo, o carnaval, as festas juninas, as danças, os ritmos como forró, chachado, carimbó e a culinária. Nós temos ao lado um prato típico da culinária brasileira, que é a feijoada. A própria língua falada no Brasil revela a mistura de culturas do povo brasileiro. Nossa língua foi herdada dos colonizadores portugueses, mas utilizamos muitas palavras que têm origem na língua de outros povos. As palavras angu, cochilo, quiabo, marimbondo têm origem africana. Já as palavras jacaré, abacaxi e mandioca são de origem indígena. O carnaval foi trazido ao Brasil pelos colonizadores portugueses entre os séculos XVI e XVII, manifestando-se inicialmente por meio do entrudo, uma brincadeira popular. Com o passar do tempo, o carnaval foi adquirindo outras formas de se manifestar, como o baile de máscaras. O surgimento das sociedades carnavalescas contribuiu para a popularização da festa entre as camadas pobres. A partir do século XX, a popularização da festa contribuiu para o surgimento do samba, estilo musical muito influenciado pela cultura africana, e do desfile das escolas de samba, evento que acabou sendo oficializado com apoio governamental. Nesse período, o carnaval assumiu a sua posição de maior festa popular do Brasil. A influência indígena é marcante na cultura brasileira. Os diversos grupos indígenas que compõem a população brasileira têm características próprias quanto ao modo de morar e viver, a organização social e as manifestações artísticas. A cultura brasileira também reflete essa diversidade. Muitas lendas e mitos do folclore brasileiro têm origem nas culturas indígenas. Outros exemplos da influência indígena na cultura brasileira são os conhecimentos sobre o uso de ervas medicinais, de técnicas de agricultura, de extração de recursos da natureza e arte em cerâmica. Nós temos ao lado peças de cerâmicas produzidas por indígenas do povo Caduel, no município de Porto Murtinho, estado de Mato Grosso do Sul. Também temos a tapioca, de origem indígena, e é muito apreciada em todo o Brasil. A massa da tapioca é feita da goma da mandioca e pode ser recheada com diversos ingredientes, sejam doces ou salgados. Na culinária, a influência indígena também é marcante. O milho e a mandioca, por exemplo, são ingredientes importantes na alimentação dos povos indígenas e também compõem diversos pratos consumidos em todas as regiões do país. Dormir ou descansar em redes também é um hábito herdado dos indígenas, assim como tomar banho diariamente. Nós temos também mulheres indígenas, Auará, descascando mandioca. A influência africana na formação de cultura brasileira. Mesmo vivendo escravizados, os africanos mantiveram alguns hábitos e tradições de seus lugares de origem. Isso influenciou a formação da cultura brasileira. É possível identificar contribuições dos povos africanos na língua, na culinária, na música, na religião e em muitas outras manifestações culturais. Ritmos musicais como o samba, o maracatu, o coco, o batuque e a capoeira são alguns exemplos da influência artística dos povos africanos. Pratos como o vatapá, o acarajé e o hábito de consumir azeite de dendê são alguns exemplos da influência africana na culinária brasileira. Nós temos ao lado o acarajé, bolinho de feijão frito em azeite de dendê, é uma herança da cultura africana. Também temos o azeite de dendê e frutos de dendê. O dendezeiro é uma palmeira originária da África. Dos frutos dessa palmeira se extrai o óleo ou azeite de dendê, muito utilizado na culinária nordestina, principalmente na Bahia. No rastro do samba, a capoeira e as religiões afro-brasileiras também ganharam terreno. Antes considerada atividade de marginais, a capoeira seria alçada a autêntico esporte nacional, para o que muito contribuiu a atuação do baiano mestre Bimba, criador da chamada capoeira regional. Tal como os sambistas, alojaram o samba em escolas. Bimba abrigaria a capoeira em academias, que aos poucos passaram a ser frequentadas pelos filhos da classe média baiana, inclusive muitos estudantes universitários. Os imigrantes também influenciaram a cultura brasileira.
portugueses, italianos, espanhóis, sírios, libaneses, japoneses e outros imigrantes que vieram para o Brasil também deixaram traços de sua cultura na língua, na alimentação, nas festas e tradições e em muitas outras características culturais do nosso país. As festas juninas e o carnaval foram trazidos pelos colonizadores portugueses. Deles também herdamos a língua falada em nosso país. As massas, como a macarronada e a lasanha, foram trazidas pelos italianos, o quibe e a esfirra pelos árabes. O sushi e o sashimi foram trazidos pelos japoneses, a paella pelos espanhóis. Ufa, a lista é grande. A história da pizza. Cerca de 6.000 anos atrás, o que conhecemos hoje como pizza era apenas uma fina massa feita com farinha de trigo e água. Essa massa era consumida pelos hebreus e egípcios e era chamada picea, de onde veio o nome pizza. Quase 1.000 anos atrás, a picea chegou à Itália, onde passou a ser preparada com queijo e temperos. Os italianos a comiam dobrada ao meio, como um sanduíche. Cerca de 500 anos atrás, os italianos acrescentaram tomate à receita da picea, que ficou mais parecida com a pizza que conhecemos hoje. Atualmente, diversos ingredientes podem compor a receita da pizza. É possível saborear a pizza de carne seca, de frango, de hortaliças, de frutas e até de sorvete. Essa foi a nossa aula de geografia sobre a diversidade cultural brasileira. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!